Essa é uma mesa redonda para falarmos dos novos tempos dos ERPs, a importância de pensar na inovação e novos modelos de negócios para a competitividade, das possibilidades para o futuro dos softwares de gestão e quais estratégias podem garantir uma empresa e um ecossistema forte em um mundo digital e tecnológico em constante formação. Então vamos aos nossos convidados de hoje, o Edson Silva, presidente do Grupo Nexus, e o Marcelo Signorini, que é co-founder do portal ERP. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse evento tão importante aí para a Nexera, falando de um tema realmente importante, que é os novos modelos de negócio que nós teremos aí a partir dos ERPs, que tem bastante coisa aí para a gente comentar e aí participar. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, Edson, e toda a equipe aí da Nexera. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, Pablo. Opa, desculpa, Pablo. Já que aí você mostra que nós estamos ao vivo, né? Nada ensaiado. Mas boa tarde, só desculpa, Pablo. Boa tarde mais uma vez, né? Estamos aqui novamente juntos. E, Marcelo, prazer estar conversando novamente contigo. Eu acho que é importante levar essa mensagem, né, de como os RPs podem se reformular, rever novos modelos de negócio. E acho que tem uma boa hora de um bom debate aqui. Com certeza. Bom, a gente vai acertar só o vídeo do Edson. Enquanto isso, eu queria perguntar ao Marcelo. Marcelo, Fintech é uma abreviação de finanças e tecnologia. Como é que isso pode ser encarado nos dias de hoje, em que o mundo utiliza a tecnologia não só como forma de lidar com maneiras de um novo mercado, mas do dia a dia mesmo? Por exemplo, nós estamos em uma discussão em diferentes cidades aqui. Como é que você pode avaliar esse novo momento de fintechs, especialmente no Brasil, mas dando um olhar também para o que o mundo está pintando de novidade? Legal, Pablo. Obrigado pela pergunta. Quando você fala de fintech, né, você sabe que está falando de financeiro e também tecnologia, né? E quando você fala de ERP, né, para quem ainda não tem muita... O termo ERP significa Enterprise Resource Planning, que é o quê? Sistemas de gestão. Só que o termo ERP, na verdade, se você for pegar ao pé da letra, ele é planejamento dos recursos de uma empresa, que é feito, obviamente, para ter escala, e organização é feito utilizando tecnologia e se utilizando sistemas, ponto. Então, isso é um ERP. ERP, hoje, ele é um sistema que está no core da operação de uma empresa. E quando você fala de tecnologias financeiras, você com certeza tem que deixar o ERP como sendo um dos principais atores hoje. Tanto quando você olha da perspectiva do usuário de ERP, quanto você olha da perspectiva do setor de ERP, que desenvolve ERP, que inova ERP e que desenvolve novas, eu posso falar de tecnologias aí financeiras para o ERP. Tá? Então, quando eu falo de fintech, a fintech e o ERP, eles têm que estar junto, ligado. Porque se eu tenho o coração da empresa rodando de uma plataforma de sistemas, que é o ERP, eu tenho que plugar com certeza uma fintech ali para poder fazer aquela integração com todo o ecossistema financeiro, desde antecipação, desde cartões de crédito. Então você trabalha muito isso. Então eu não sei se eu consegui responder um pouquinho da pergunta, mas eu vejo eles andando muito juntos e eu não vejo... Claro, né? Eu estou dando sempre da perspectiva do ERP. Eu não vejo um ERP hoje sem avaliar o modelo de negócio plugado numa fintech. E como é que a gente pode trazer um aspecto histórico da evolução desse tipo de serviço? Vamos lá. Quando você fala de ERP, o termo, na verdade, se você for pensar assim, a maior empresa hoje do mundo de ERP, ela não tem 40 anos. Se ela tiver, ela tem um pouco mais aí de 40 anos. E o ERP, ele surgiu, na verdade, de um movimento chamado MRP lá no passado, onde empresas como Volkswagen, grandes empresas, tiveram que organizar a sua linha de produção. Então, imagina a evolução lá, e aí a gente vai caminhando, e ele foi evoluindo, e quando você olha hoje, o ERP hoje, ele tem que estar cada vez mais automatizado. Ou seja, existe hoje diversas inteligências artificiais, robótica, big data, machine learning, para deixar o ERP muito mais automatizado. E quando você fala do ERP com uma fintech,
você fala de automatização de processos financeiros. Tanto olhando da perspectiva do usuário, que tem que entender o RP dele, tem que trabalhar para automatizar o processo dele com o banco, o processo dele com a sua bandeira de cartão de crédito, o processo dele com o seu fornecedor via sistema bancário. Então, hoje, a evolução do RP está cada vez mais próxima de uma automatização, e quando eu falo de fintech, eu falo de automatizar processos financeiros dentro do RP, integrando com todo o ecossistema, falando de uma evolução do RP hoje, tá? Então eu falo isso, a fintech tem que automatizar mais ainda o RP. Edson agora está conosco, eu queria te ouvir um pouco sobre ERPs, por favor, Edson. Claro. Bom, como tu falou, o sistema de gestão empresarial, eles vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos anos, e a gente percebeu sempre que a grande preocupação das empresas era ter ferramentas que pudessem melhorar a produtividade, né? E normalmente os ERPs nasceram olhando para dentro de casa. Nós sempre trabalhamos com a visão de que o ERP olhava, a gente chamava do chão de fábrica, né? Olha a minha produtividade, o meu estoque, o meu administrativo, o meu financeiro. Então, nós sempre procuramos entender e melhorar os processos nas nossas empresas. Então, o RPC teve esse papel fundamental de contribuir para a gestão, uma gestão mais ágil, mais segura, mais tranquila. Ao longo do tempo, nós começamos a identificar, né, e vimos trabalhando, eu acho que quem nos assistiu ontem bastante falando sobre hub e ecossistemas, a palestra do Ricardo também reforçou muito o tema de ecossistemas. As empresas não são mais somente elas, né? Elas fazem parte do ecossistema produtivo. Então, elas começam a ter necessidade de enxergar para fora. Então, o RP passa a ter papel fundamental também na gestão da cadeia de valor. Então, o RP precisa cada vez mais conectar o ecossistema dele. Precisa estar cada vez mais integrado dentro dos financeiros, dentro dos fornecedores, dos clientes e toda a cadeia que envolve uma empresa. E aí, como falamos ontem, cadeias produtivas começam a se cruzar. Bom, então, os RPs cada vez mais estão se aprimorando nisso. E nós percebemos que eles têm que sair daquele modelo convencional de licença tecnológica, né, de uma venda de uma licença, para um modelo transacional também. Ele tem que estar aderente à necessidade do seu cliente. Eu quero hoje que ele seja um ambiente de produtividade, de geração de resultado, mas ao mesmo tempo que eu pague justamente pelo resultado que ele me proporciona. Então, esse novo conceito, essa remodelagem nos processos, faz com que o RP comece a enxergar que ele pode estender mais o serviço dele, assim como ele também tem que se integrar um novo modelo de mercado, que é um modelo onde eu ganho justamente pela contribuição que eu faço. Legal. Por favor, claro. Posso fazer uma complementação? Tem um detalhe importante, né? Hoje, você vai olhar no Brasil hoje, segundo dados aí do Banco Central, existe no Brasil mais de 700 fintechs, né? Tem fintech para pessoa física, tem fintech para pessoa jurídica, tem fintechs que atendem aí diversos serviços dentro da área financeira. Mas quando você fala de fintech, olhando o mercado de pessoa jurídica para empresas, você nunca deve deixar de fora o RP. Porque, como até o Edson já disse aqui, o RP ele tem a capacidade de integrar todo esse ecossistema usando uma fintech para gerar isso, olhando os processos financeiros, tá? Então, se eu fosse deixar aqui já uma mensagem uma fintech que vai trabalhar com pessoa jurídica nunca deve deixar de avaliar um RP realmente para integrar todo esse ecossistema, igual o Edson falou. Acredito que com o passar do tempo e a evolução também no serviço, ele passou a ser mais barato, passou a ser mais acessível, até mesmo aquelas pessoas que não têm um investimento muito grande para poder fazer. É possível, sim, pensar nisso, mesmo em locais que não há grandes investimentos, que não há grande capital? Posso responder? Por favor, gostaria de ouvir. Com certeza, Marcelo, faz. Eu dou prioridade para ti ali, depois eu entro aqui, contribuo. Não, Edson, fica à vontade, a gente vai fazendo esse bate-bola. Tem um detalhe importante, e Pablo, a sua pergunta era bastante relevante. Por quê? Hoje, né, existe realmente um acesso a sistemas muito mais baratos do que era no passado.
Quando você fala, vamos pegar um exemplo muito simples, né? Eu vou hospedar um site na web. No passado, você tinha que investir num servidor, você tinha que investir em backup, você tinha que investir em licenciamento, você tinha que investir em banco de dados, você tinha que investir em muita coisa para ter um site na web. O que hoje ficou muito mais barato. Então, ficou muito mais barato hoje você conseguir realmente ter uma plataforma tecnológica, quando você fala aí de custo. E isso, com certeza, barateou na ponta, sim, para qualquer porte de empresa. Qualquer empresa hoje que tenha R$99 por mês, ela consegue ter um sistema de gestão minimamente capaz de atender a 80% dos seus processos administrativos. Vejam, se for uma empresa, por exemplo, uma empresa, uma pequena metalúrgica, que ela já tem muito processo de produção um pouco mais, digamos, complexo, mesmo ela sendo pequena, aí um RP de R$99 por mês não vai atender, entendeu? Mas você consegue hoje atender qualquer porte de empresa, qualquer segmento de empresa, qualquer região que tem no Brasil, com um sistema de gestão realmente que encaixe dentro do investimento dela. Marcelo, se me permite contribuir, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá, Marcelo, o Pablo, eu acho que o que o Marcelo falou, e eu acho que ele citou bastante ontem, as empresas sempre se acostumaram a licenciar. Quanto custa isso, né? Quanto custa vender? Agora, nós estamos vendo o conceito mudar, né? Eu passo a ser uma empresa de serviço, prestando serviço para o resultado do meu cliente, mas ao mesmo tempo eu participo da originação de transações. Eu ajudo a originar e ajudo a realizar transações. Sejam transações de compra, venda, pagamento, recebimento. Então, fica muito mais fácil, inclusive, medir o resultado que eu proporciono. Então, eu saio de uma característica de um vendedor de solução, como o Marcelo falou, para uma fintech. Uma empresa que tem hoje uma visão tecnologia, uma visão financeira e uma visão transacional. Então, essa é a remodelagem. E essa é a transformação que nós estamos fazendo em vários RPs, né? Levando, inclusive, levando tecnologia para dentro dos RPs, levando facilidades para que eles se insiram dentro desse ecossistema. E sim, eles consigam medir e, de fato, ter resultado baseado em transações. É isso aí. Edson, quando a gente olha da perspectiva do usuário de software, ele consegue hoje, né, dentro de um custo baixo, ter um ERP para ele. Quando você olha da perspectiva do dono daquele sistema, que desenvolveu aquele sistema, ele já consegue integrar realmente o sistema dele, independente do porte, independente tal, com uma fintech, né? Como você sabe, como você está falando aí. E isso é importante. E isso tá para atender qualquer porte de empresa, tanto o dono do ERP que tem 10 clientes, quanto o dono de um ERP que tem 10 mil clientes. Ambos conseguem ali integrar o seu ERP dentro desse ecossistema, e isso se faz necessário para ter o que você disse agora. O ERP começa a não ser mais apenas de licenciamento, e ser uma plataforma de transação. E ele começar no modelo de negócio dele, ter receitas que não vêm diretamente de licenciamento, até porque hoje a maior parte dos softwares estão vendidos por assinatura, que é o que o pessoal comenta, né, de SaaS. Não sei se todo mundo aqui conhece o termo SaaS, mas SaaS é Software as a Service, o software como um serviço. E aí entra também esses serviços financeiros agregados a qualquer RP, também como um serviço. E o RP começa na perspectiva do dono daquele software a ter transações e está dentro de um modelo de negócio um pouco mais viável e um pouco maior também, um pouco mais escalável, né, Edson? Não é só também ele vai estar transacionando isso, ele vai estar gerando esse ecossistema dentro do seu próprio hub, mas é importante que ele também entenda que ele tem que atender o core business dele. Ele tem que ter um sistema que atende bem aquele cliente dentro dos processos administrativos, produtivos, de logística daquela empresa. Quando você fala de fintech, se eu estou falando do processo financeiro, ele vai ter que integrar para poder agregar maior serviço financeiro sem diretamente aumentar o custo dele, tanto o custo dele de desenvolver isso, né, Edson, quanto também repassar o custo total para esse, como eu posso falar,
empresa, cliente ou o que for, que ela vá também ter que aumentar esse reembolso para esse RP, basicamente. Não sei se eu consegui ser claro aí na minha resposta. O Pablo, nós estamos roubando aqui o teu espaço, mas se tu me permite só complementar o que o Marcelo falou, nós temos aqui já uma parceria com o Portal RP estudando esse mercado. Nós estamos entendendo e levando já vários cases de sucesso, onde muitos dos RPs que até então olhavam para dentro de casa, ou seja, para dentro do seu cliente, começaram a ver que olhar para o lado de fora, para a relação, a cadeia de valor dos seus clientes, também para ele é importante. Só que, como o Marcelo falou, muitas vezes não há expertise para isso. Então, o que nós procuramos adicionar e demonstrar para os RPs é trazer essa expertise de fora, que é a expertise de uma fintech, a expertise do mundo financeiro, a expertise do mundo de supply chain finance, trazer isso e incorporar o RP, de forma que ele continua evoluindo e investindo forte para dentro da empresa, enquanto ele agrega tecnologias que permitem ele olhar essa cadeia de valor e operar como uma fintech, A gente brinca até quase como um banco, certo? Interligado a todo o sistema financeiro, onde ele pode transacionar, seja um banco digital ou um banco tradicional de mercado. Então, permitir que ele conviva dentro desse ecossistema financeiro, operando, originando, que a gente fala, negócios de pagamento, de cobrança, de crédito, antecipação de recebíveis ao fornecedor, desconto, antecipação de cartões. Então, ele começa a originar mais transações. Isso oportuniza muito mais receita, fideliza mais o cliente, ele gera mais valor e mais resultado para o cliente dele. Então, tudo isso vem agregado a esses novos conceitos, essa nova reformulação do modelo. Então, Edson, ontem você falou uma coisa interessante, que a pandemia do coronavírus não alterou o sonho de vocês, não alterou o planejamento de vocês ao lançar, por exemplo, o vídeo manifesto naquele momento que vocês estavam falando ali, você e a Viviane. E a mudança que vocês estão começando nesse momento tão importante da história de vocês. As fintechs brasileiras receberam um volume 22% maior em outubro desse ano na comparação com outubro do ano passado. Eu gostaria de ouvi-los, começando pelo Edson, o que a pandemia ensinou, ou o processo que tem acelerado, ou se a pandemia não alterou muito o cenário que já era esperado aqui para o Brasil. Olha, eu acho que o primeiro grande exemplo é nós estarmos aqui, Falávamos ontem, Eu acho que, eu citei ontem que em 94 a Nexera lançou o primeiro sistema de videoconferência mostrando que o futuro seria por essa conversa à distância. Claro que aculturar tudo demorou muito tempo, mas a pandemia mostrou que nós poderíamos estar e ser mais digitais. Eu acho que as fintechs vinham também num ritmo de mostrar que o mercado poderia ser mais transacional digital, onde eu poderia estar mais independente do mundo físico, transacionando pelo meu celular. E as fintechs vinham provando isso, querendo comprovar que era possível isso. Os RPs, nessa balada de transformar os seus processos, também queriam, mas precisavam de um impulso. Eu acho que a pandemia ela deu quase que, vamos dizer, ela deu um stop and go no mercado. Ela deu um susto, e o mercado percebeu que existiam alternativas para isso. E as fintechs estavam prontas para isso. Por isso que nós vimos um movimento muito grande em investimentos em novas fintechs. Você viu que o investimento, como você citou, cresceram os investimentos, cresceram as oportunidades, Nós estamos vendo o Pix, o surgimento do Pix e o lançamento do Pix no meio de uma pandemia, Viu um movimento, nós tivemos praticamente 1.000 inscritos no processo do Pix. Isso mostra que a tecnologia ela veio de fato para se consolidar, e a pandemia, eu acho que ela mostrou que era possível. As pessoas tiveram que usar, e a partir do momento que tiveram que usar, viram que não é algo tão difícil, tão impossível. E é isso que os RPs também estão percebendo cada vez mais. A gente tem visto um movimento muito mais acelerado desse programa de fintechização dos próprios RPs, que nós temos promovido com bastante sucesso aí no Brasil. O que eu penso, olhando, as coisas elas acontecem ou pela dor ou pelo amor. Infelizmente, nessa situação da pandemia, elas aconteceram pela dor. O que a gente tem escutado falar muito há 3, 4 anos atrás é da famosa transformação digital, que ela virou até um mote muito forte de muitas empresas de software. E o que ela aconteceu realmente de fato agora na pandemia. O que a gente está fazendo hoje aqui é uma transformação digital.
O que a gente vê muita empresa fazer hoje para conseguir sobreviver é uma transformação digital. E quando você olha o cenário dos ERPs, você já entende que muitos ERPs já estavam realmente muitos deles já são web, já estão na nuvem e tal, mas tem muitos também que não estão. E eles tiveram que acelerar isso. Tiveram que ter fusão de ERPs e por aí adiante. E quando você olha agora, sobreviver agora. Uma coisa, ele tem que estar na internet. Isso acho que foi muito claro. E a segunda coisa, ele tem que automatizar os seus processos. Ele tem que ter isso automatizado, ele tem que ter isso remoto. Então, quando você olha hoje a pandemia, olhando e buscando uma visão positiva, olhando o processo de negócio, olhando a transformação digital, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que houve realmente uma aceleração. Marcelo, a gente perdeu um pouquinho da sua palavra, do que você estava falando, nesse minuto final, que se você quiser retomar, fazer uma amarrada, acho que é bom, até verdade, porque perdeu para ficar muito no vácuo, por favor. Eu falei que, na verdade, quando a gente olha, eu não sei qual parte aí que foi perdida, mas eu falo que, com certeza, a pandemia, quando você olha o cenário de transformação digital, tanto das empresas de software, quanto das empresas que usam um software, eles tiveram realmente que acelerar essa transformação. E hoje, um dono de empresa, pequena, média, grande empresa no Brasil, e eu acho que também a gente pode falar no mundo, ele sabe que para ele sobreviver, ele tem que ter duas coisas, né? Ele tem que estar na internet de alguma forma, como a gente está fazendo aqui, a gente está, né, no acesso remoto, usando meios de internet para isso, e ele tem que automatizar os seus processos. Independente de onde o seu time está, se tem gente trabalhando no home office no norte do Brasil, se tem gente trabalhando no sul do Brasil, o RP tem que trazer essa automatização e ao mesmo tempo, também tem que integrar esse time que não vai estar presencialmente junto. Eu acho que é isso que a gente pode falar de uma visão positiva que a pandemia trouxe aí nessa aceleração, que veio pela dor, infelizmente, mas é um ponto sim. Edson, você gostaria de complementar? Não, eu queria até citar um fato nesse momento. Simultaneamente, esse evento acontece nos Estados Unidos, né, o evento da Mastercard, um evento para a América Latina, e hoje pela manhã eu acompanhava também uma das palestras de dois vice-presidentes e citar de que a importância do mundo digital, né? Falavam lá muito na qualificação, na transformação digital, na importância dessa infraestrutura digital, que nós talvez até nossa deficiência que ainda nós temos, né, na telecom, travando muitas vezes. Então há a necessidade de um investimento maior nessa área, mas mostrando que 85%, 90% das empresas são micro e pequenas e que elas vão precisar passar por essa transformação digital, estão precisando, e a pandemia hoje contribuiu muito para isso. Contribuiu por quê? Porque elas até então estavam apartadas desse mercado, estavam muito distantes. E se mostrou que é possível trazê-las para dentro desse ecossistema, inseri-las, porque elas são hoje responsáveis por 75% dos empregos nos países da América Latina. Então, se nós atentarmos para isso, nós vamos estar contribuindo não somente para que os RPs evoluam os seus processos, mas principalmente para que as empresas, que nós estamos falando aí, são as grandes geradoras de emprego, também consigam se manter fortes, ativas e inseridas nesse mercado que cada vez mais ele é global. Eu preciso que cada vez global não significa eu vender para o mundo, muitas vezes eu vender além do meu bairro, para a minha cidade, eu poder estender a minha participação. Então, e poder também obter insumos, produtos de um alcance maior para que eu me torne mais competitivo. Então, esse processo digital que a pandemia mostrou que é possível. A pandemia acelerou isso aí. Como diz o Marcelo, às vezes pela dor, né? A gente no susto, teve que fazer isso, mas mostrou que é possível. Então, vamos melhorar a infraestrutura, as soluções tecnológicas vão evoluir, nós estamos contribuindo para isso. O grande papel da Nexera no mercado é trazer tecnologia para viabilizar esse negócio, e nós não vendemos tecnologia. Todos os nossos parceiros têm a tecnologia cedida aos RPs, para que juntos nós construamos esse ambiente de geração de novas fontes de receita, e com isso eu tenho certeza que nós vamos atingir os nossos objetivos, né? Com certeza com alguns outros investimentos em infraestrutura. Legal. Posso também fazer um adendo?
Claro, por favor. Vamos lá, Marcelo. Não, só para não tomar todo o tempo do Pablo aí, né? Imagina. Tem uma coisa que é muito importante, né? Assim, eu acho que antes da pandemia, tinha muita empresa hoje que tinha um RP, porque uma coisa é a gente falar da onde a gente leva a tecnologia e da onde a gente leva a inovação. Por exemplo, existem carros hoje que são extremamente inovadores. Só que esse carro hoje, ele não está disponível e não está sendo usado por a maior parte da população, né? Por N motivos, né? Mas quando você olha a empresa mesmo, muita empresa usava um RP de uma maneira muito, digamos que, pobre. Então, a gente leva lá N formas, N tecnologias para aquela empresa ter e realmente usar aquele sistema de uma maneira muito mais, digamos que, produtivo, e ela não estava no básico, ela não conseguia fechar o balanço do mês, ela não conseguia ter o saldo em estoque dela correto. Por que isso? Isso é importante a gente falar, né? Porque uma coisa é eu ter um sistema, e esse sistema ele vai ser usado mediante um processo. Se o processo da empresa de folha de pagamento, se o processo de contas a pagar, ele está ruim, não importa eu ter o melhor sistema, ele vai continuar sendo ruim. E quando a gente olha dentro dessa caixa, a gente percebeu que muita empresa quebrou e ficou para trás, infelizmente, por conta de não usar bem o sistema de gestão e não ter o processo também totalmente, realmente, digamos que eficaz e eficiente. E quando você olha o pós-pandemia, as empresas que vão sair, os donos de empresas, empresários que vão sair lá no final do túnel, se Deus quiser, vão ser empresários que vão estar investindo mais em automatização, usando um sistema melhor, entendendo melhor as informações, entendendo melhor a gestão do processo dele, porque ele teve que fazer isso. Então, a gente tem que olhar que a gente está levando, e isso são várias provas disso, levando uma tecnologia realmente inovadora, mas pensar que, assim, o último da fila é que driva todo o tempo, né? Então, se eu estou lá na frente levando uma tecnologia, mas o último da fila que não está ainda com aquela tecnologia, é importante. Agora, esse cara realmente deu uma acelerada, entendeu? Perfeito. Marcelo e Edson, vocês citaram dois pontos centrais ali, que é qual a exigência que se tem hoje em dia e a velocidade de se cumprir essa exigência. Vocês acreditam que a legislação brasileira acompanha essa velocidade? Edson, por favor, primeiro. Olha, eu acho que a legislação brasileira, vamos dizer assim, a legislação sempre correu atrás da tecnologia, né? A gente historicamente diz que a tecnologia ela vem na frente mostrando que é possível e a legislação vem regulando, isso aí. Mas eu vi alguns movimentos importantes nos anos, com a nota fiscal eletrônica, a permissão dos documentos eletrônicos, a validade do documento eletrônico como documento para transações, seja comerciais ou não, né, a assinatura digital, acho agora com o Pix. Então, nós já temos vários movimentos que sejam tanto de regulamentação fiscal ou bancária, que já nos permite isso. É claro que a gente sempre sabe que a tecnologia vai andar na frente, mas eu diria que hoje já existe uma série de requisitos previamente cumpridos, que nos permite isso. E acho que aí tocasse, Pablo, num ponto importante, é de que muitas das coisas não são reguladas por lei, né? O Marcelo falava há pouco tempo, vocês imaginem dentro de uma loja, né? Eu entrar numa loja, eu vou fazer uma compra, eu vou passar o meu cartão, a menina diga assim, por favor, espere uns 5 minutinhos que eu tenho que mandar uma transação para o administrador de cartão, para ela processar, validar o seu cadastro e devolver. A pessoa vai embora, né? Hoje nós não temos, a gente se demora 10 segundos, nós já estamos incomodados na frente da maquininha. A mesma coisa está acontecendo no mundo empresarial. As empresas precisam de velocidade em resposta. Então, o que nós já temos hoje permite que nós consigamos fazer transações de compra e venda, né? Remessa mais rápida de mercadorias, tomar uma decisão. Então, hoje nós estamos muito bem atendidos, assim, eu digo, em termos de legislação. Claro, ainda temos ajustes, com certeza, a fazer, né? Talvez até na questão tributária, principalmente porque o mundo digital hoje a gente deixa de ter endereço, né? Aonde que eu resido, aonde que eu compro, aonde que eu vendo. Então isso ainda está gerando uma confusão muito grande no mercado, porque se eu
estou aqui em Florianópolis vendendo para o Pablo, que está em São Paulo, e o Marcelo está em outra região. Como é que eu consigo, né, tributar isso de forma diferenciada, às vezes produtos e serviços diferenciados? Então, ainda existe uma discussão bastante interessante, que eu acho que precisa ser bem elaborado, talvez com a questão do imposto único, alguma coisa possa vir a resolver essas questões. Mas eu acho que nós estamos evoluindo bem e o Brasil, eu acho que se mostrar bastante dinâmico nesse sentido. Eu vejo essa pergunta assim, eu vou usar uma frase aqui. Eu vejo assim, você fala assim, no Brasil, a gente, na minha percepção, a gente corre atrás do rabo quando você fala de tecnologia versus legislação. Você pode olhar, você tem aqui no Brasil o Uber, né? O Uber veio no Brasil, é tecnologia, é uma coisa disruptiva, e você começa a entender que agora no Brasil o Uber ele pode andar em São Paulo, mas não pode andar em Campinas, ou em Campinas tem que pagar uma taxa para a prefeitura para ter alguma coisa na porta, e aí ele não pode entrar. Então você começa a entender que aí o cara tem que pegar aquela tecnologia e se adaptar à legislação. E isso acontece muito, tá? Você olha a parte de RP, o RP está ali trabalhando, ele está criando e automatizando processos de negócio, e ele tem que ter ali muita gente atuando para manter o RP atualizado na parte tributária. Por quê? Porque, assim, aqui no Brasil, essa questão realmente ela é bastante complexa. O Brasil hoje, você tem diariamente novas portarias fiscais, novas regulamentações fiscais, e o RP não pode ficar atrás. Então, ele tem que ter uma equipe grande para acompanhar essa legislação. Então, eu costumo falar isso. Nesse ponto, a gente corre atrás do rabo, ou seja, eu tenho que lançar tecnologia, vai vir alguém que vai legislar, eu tenho que mudar essa tecnologia para atender a legislação, então a gente corre atrás do rabo. Se você for olhar países um pouco mais maduros em relação à tributação, Estados Unidos, vou dar um exemplo, tá? Estados Unidos, já é diferente. Você já consegue evoluir mais a parte de tecnologia, porque você gasta menos tempo para acompanhar a parte de legislação. Você vai em qualquer empresa de RP, um dos maiores custos que ela tem é de manter a parte fiscal do seu sistema atualizado. Porque isso, se não tiver, imagina a multa que a empresa vai ter por ela estar com um sistema que não está calculando uma alíquota e vai um fiscal na empresa aplicar uma multa porque o sistema não está pronto. Então, isso é hoje uma forma que eu vejo, e deixando aqui até uma mensagem, que a gente tem que entender que temos que ter um pouco mais de liberdade para realmente ter aí investimento na parte de processos de negócio, quando se fala de RP, e entender também que a gente tem realmente que acompanhar a legislação, só que ela tem que ser um pouco menos complexa para a gente conseguir investir mais em pesquisa e desenvolvimento de software. Inclusive isso... Se me permite, Paulo, Marcelo, eu só queria fechar em 3 pontos, né? Nós temos 3 pontos importantes aqui que eu acho que pode saltar. Um é a legislação permitindo a evolução para processos digitais, o RP sair do modelo negócio. Eu acho que hoje existem várias facilidades que nos permitem ser digitais, ou seja, ter processos onde eu possa transitar documento eletrônico, transitar venda, com parecimentos eletrônicos. Esse é um. Acho que o Brasil já está bastante preparado para isso. O outro aspecto há muita tecnologia ainda que empurra a legislação, né? Ela chega, como falou o Marcelo, no Uber, né? Ela chega e inova. E a terceira é uma questão tributária, né? Que eu comecei ao final, que ela precisa ser regulada, né? Essa questão tributária, ela atrapalha muito, não é o RP, atrapalha muito o cliente do RP, né? Que ele não sabe mais onde vender. E o próprio RP também, que muitas vezes não tem região. Então, são 3 questões, acho que poderia tratar de forma bastante separada e tem, cada um tem suas vantagens e seus problemas, né? Exatamente. Você gostaria de complementar, Marcelo? Não, eu ia falar isso. Na verdade, a gente tem realmente, olha, imposto de renda no Brasil é totalmente automatizado, você faz aí da sua casa. A parte de digitalização aumentou muito no Brasil, até porque o Brasil é um excelente cobrador de impostos, então ele faz isso acontecer. Né? Então, isso é um ponto que eu vejo que eu acho que sim, a gente cresceu muito por conta disso. Né? Eu acho que não foi por conta de ajudar as empresas, foi por conta de ser um excelente cobrador de impostos. Eu queria que vocês levantassem um pouco alguns processos dos quais vocês passaram e que são importantes serem compartilhados aqui com quem está nos acompanhando também. Por favor, quem gostaria de começar? Marcelo, quer falar? Senão eu tenho bastante coisa para contar aqui. Vou entender mais aí a pergunta.
Desculpa, Vou Pablo. passar a bola para o Edson, então, primeiro. Aí o Edson Edson, fala e aí... E complementa aí. Falou a respeito de prazos, né, Pablo? Prazos que nós passamos a ter, né? Eu diria o seguinte, ontem casos que nós podemos citar aí de exemplos que nós vivemos no Brasil, temos vivido e acho que é bastante interessante, né? Olhando lá quem participou do nosso evento ontem, olhando a história da Nexera, cerca de um pouco mais de 20 anos atrás, nós víamos os RPs entrando no Brasil, né, os RPs entrando de uma forma bastante bem isolada. E aí, de repente, surge no Brasil a SAP, Oracle, né, surge com grandes ameaças aos RPs nacionais. E eles já vinham com uma visão um pouco diferente, né, visão diferente de que eles começavam a se integrar melhor ao sistema financeiro. E aí, por ocasião daquilo lá, nós desenvolvemos várias soluções, de aplicativos que integravam a SAP e começamos a mostrar através desses RPs que era possível. Só para ter um exemplo, o segmento de utilities, concessionário de serviço público, no luz, água, telefone, foi um dos cases mais importantes nossos da época, onde hoje nós temos mais de 80% de presença no setor, justamente porque esses grandes RPs entraram, mudaram a concepção do projeto e o pessoal percebeu que o processo de conciliação bancária, você lembra aquele negócio de cortar a energia elétrica? A pessoa pagava hoje, 3 dias depois de saber se foi pago ou não, imediatamente nós começamos a ter essa informação dentro do sistema da concessionária. Isso fez com que o mercado percebesse que a informação que demorava dias era meramente por uma questão tecnológica que precisava ser implementada. Os bancos já estavam preparados para devolver arquivos de conciliação, os bancos já saíram de um conceito de processamento de 24 horas para rajadas de 15 minutos, ou seja, de 15 minutos devolviam arquivos que nos permitiam saber se uma conta tinha sido paga, e aí esses grandes RPs começaram a mudar. Claro que nós temos aí, não podemos deixar de ressaltar grandes RPs da época, né? Nós temos a TOTOS vindo lá de trás, como a DataSul, que foi adquirida pela TOTOS. Eu me lembro um caso com a DataSul. A DataSul lançou um produto chamado Bank Connect no Brasil. Ela mostrou que era possível transformar, por exemplo, os processos convencionais de mandar arquivos eletrônicos para os bancos, processarem em 24 horas e devolver, por processos em tempo real com os bancos. Essa solução Bank Connect foi desenvolvida pela Nexera em conjunto com a DataSul, que depois foi adquirida pela TOTOS. Nós mostramos lá atrás que a tecnologia existe, está aí, está à disposição. Claro que lá atrás nós estávamos resolvendo um problema transacional, nós estávamos melhorando a produtividade das empresas, a agilidade dos processos. Com isso, nós temos hoje alguns temas desenvolvidos com outros RPs, vamos citar um exemplo da Com5, um RP para varejo, né, que está em médios grandes RPs, varejos do Brasil, onde nós procuramos melhorar o processo de compra e venda, ou seja, a que chama do supply chain. Como é que eu consigo mandar um pedido e imediatamente receber uma resposta que esse pedido vai ser atendido? O que significa isso para o mercado? Significa que muitas vezes eu precisava fazer uma compra 30 dias antes para poder ter a mercadoria e não faltar no meu balcão. Hoje não, eu já consigo quase que em tempo real, monitorar estoque, sabendo que eu consigo mandar um pedido e esse pedido chega de forma rápida e a indústria já me dá, em média, o tempo de produção e entrega. Então, eu consigo reduzir esse tempo. Nós não falamos aí de just in time, né? Produção e entrega. Produção e entrega ainda é muito forte no setor automotivo, mas no setor de varejo houve uma transformação. A indústria conseguiu manter uma produção de acordo com a demanda de compra. E o varejo começou a diminuir o seu estoque e manter de acordo com a demanda de compra. Então, você tem aqui 3 casos de RP, nós estamos hoje falando pelo menos umas 12 soluções que envolvem RPs de varejo, nós temos aqui quase umas 2 dezenas de casos de RPs para indústrias, né? Nós temos um condomínio que fala hoje sobre assuntos de RP, que participam dessa troca de informações, liderada por algumas pessoas da nossa equipe aqui, que chegam a quase 300 RPs, que debatem temas interessantes a esse respeito, e cases nós vamos ter vários, eu não quero me estender aqui, porque senão eu vou tirar o espaço do Marcelo aí também, mas eu diria o seguinte, hoje, saindo do processo produtivo, nós estamos mudando isso para um processo transacional. Então, já que eu consigo diminuir estoque, diminuir tempo, eu consigo cada vez aumentar o número de transações, mas diminuir o meu custo, o meu estoque, os meus processos. E consigo participar do processo financeiro. Eu consigo pagar quando eu preciso pagar, receber quando eu preciso receber. Se imagina que, antigamente, o varejo comprava, pagava, esperava 30 dias para vender, e vendia,
depois de 30 dias ainda recebia no cartão, levava 60 dias para receber, há um descasamento até de fluxo de caixa. Então, o cliente do ERP tinha esse descasamento aí. Hoje, nós conseguimos fazer equilíbrio de fluxo de caixa de entrada e saída, reduzindo absurdamente o custo financeiro do exemplo que área de indústria. Então, tem N casos e depois nós podemos fazer um outro meeting só falando sobre cases e resultados que estão acontecendo. Marcelo, deixa contigo um pouquinho. Não, legal, Edson. O que eu ia complementar, não sei se é complementar ou mostrar uma outra visão, que é uma coisa que aqui, hoje a gente usa muito aqui no Portal RP, a gente leva essa bandeira adiante, que é o seguinte, isso acontece mais fora, e no Brasil está começando a acontecer isso, né? A gente tem hoje no Brasil, que a gente tem catalogados em torno de 2.000 a 2.500 ERPs, ou seja, softwares de back-office, que eles oferecem a parte de automatização de processo para algum tipo de setor da indústria, né? E aí por aí vai. E aí quando você começa a ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de CRM. CRM é uma parte do software que atende a parte do relacionamento com o seu cliente, tá? Vou usar um exemplo aqui. E aí você vê aquele ERP que atende o setor, por exemplo, de indústria, ele olha e fala assim, não, eu vou construir o meu CRM, ou seja, estou falando de processo de inovação, né? Então eu vou construir o meu CRM, porque eu não quero compartilhar o meu cliente com ninguém. E aí, ao invés dele criar mais soluções e automatizar mais o processo dele, conectando com uma outra empresa que já fez o melhor CRM do mercado, ele não entende isso, porque ele tem aquele receio. Então, ele demanda muito em criar tecnologias que já existem. Por exemplo, eu escuto muito ERP que tem uma base de 1.000 clientes falar assim, não, eu vou criar a minha fintech, eu vou criar o meu banco digital. E ele não entende que criar uma fintech, criar um banco digital é outro business, é outra coisa, é outra mentalidade, é outro mindset, é outra regulação, é outra totalmente diferente. E o cliente dele não vai se importar se ele plugar no Hubble, né, dando aqui um exemplo, para oferecer serviços rapidamente, do que esperar ele criar um negócio, uma fintech. Imagina 2.500 RPs no Brasil, que eu te garanto aí que nem 5% tem realmente capacidade financeira ou monetária de realmente fazer e criar o seu banco, ou criar a sua fintech, e por aí vai. Só que tem 95% dessa escala que tem que imaginar que ele tem que se plugar alguém que já tem essa tecnologia, ou seja, o meu vagão tem que se plugar numa locomotiva. Mas não, isso no Brasil está mudando, graças a Deus. Esses últimos anos, e é uma bandeira que o Portal RP tem realmente levado, é realmente assim, pessoal, realmente melhore o seu RP para aumentar realmente a eficiência do processo de negócio que você atende. Se você atende uma indústria alimentícia, melhora realmente esse processo. E você vai fazer, e vai criar processo, e vai automatizar toda a sua cadeia financeira, plugando o seu RP numa outra locomotiva, pluga o seu vagão numa locomotiva, como eu posso falar do Hubble, que é da Nexera. Então, quando eu falo isso, pessoal, eu digo que é um processo que a gente tem trabalhado. O Marcelo, o Pablo, rapidamente, tem um exemplo claro que eu sempre cito para o pessoal, assim, eu olho um supermercado com 4.000 fornecedores, aí o pessoal acha assim, eu sou o RP desse supermercado, os 4.000 fornecedores são os fornecedores do meu cliente, e fechou esse mundo. Fechou. Aí o cara não percebe que existem talvez 4.000 supermercados do outro lado, que essa relação é 4.000 vezes 4.000. Então esse exemplo que o Marcelo deu é bem apropriado, porque às vezes eu olho um mundo fechado e cada 4.000 fala com mais 4.000. E cada um desses donos de 4.000 se sente dono isolado. Se cada um construir o seu mundo, ele vai ser tão pequeno e o custo vai ser tão alto que ele não consegue rentabilizar. A partir do momento que tu pluga isso, esses vários vagões, uma locomotiva, e cria uma estrutura única e integrada, eles se fortalecem junto, mantendo cada um o seu processo, os seus clientes, a sua ferramenta de gestão. Nós estamos aqui falando de processo de uma fintechização que necessariamente vai passar, onde eles precisam se integrar através de uma grande locomotiva que puxa isso aí. Esse eu acho que é uma colocação bastante importante que o Marcelo colocou, para a estruturação desses novos cases que vem pela frente, quando nós falamos em reformulação de modelo de negócio. Perfeito. Isso aí, né, pessoal? Pegando um exemplo, né, a gente está na época de pandemia e tivemos aí a maior movimentação de compra de empresas na área de software do Brasil, feito por uma empresa que é focada no setor, um software da área de varejo, foi comprada por uma
por uma fintech, uma startup, né, que é uma fintech digital que fez essa compra, ou seja, poxa, o que tem a ver uma fintech comprar uma empresa de software de varejo? Tudo isso que a gente está falando. Muito bem, senhores, temos mais 2 minutinhos apenas até encerrar a nossa primeiro encontro aqui de hoje. Então eu queria ter umas palavras finais de vocês para a gente poder encerrar. Eu vou fazer o seguinte, democraticamente, dividir em 1 minuto cada um. Você começa, Marcelo, então, para o Edson fechar, por favor. Vou marcar aqui para não perder os 1 minuto aqui. Pessoal, é uma honra participar. É uma honra estar aqui participando com vocês desse evento tão importante aí para a Nexera, um grupo tão importante que eu tenho conhecido mais a fundo aí nos últimos meses. Parabéns ao Edson e a todo o time. Parabéns a você também, Pablo, pela sua excelente mediação. Muito obrigado por essa honra estar aqui. E a mensagem que eu quero deixar, quando fala de ERP, que a gente aqui no Portal RP, a gente realmente ama RP, a gente entende que o RP é uma das principais ferramentas que as empresas devem usar para ter maior competitividade. Então, a gente entende isso e a gente carrega essa bandeira realmente muito forte aqui dentro. E eu digo, dono de empresa de RP, pense realmente em plugar o seu RP numa locomotiva, independente da área, estou falando aqui de fintech, então plugue ele para você levar um serviço de maior qualidade. E você que usa um RP, cobre do dono do RP, que você sabe, que a gente está falando aqui que já existe automatização do processo financeiro. Então, cobre dele se integrar com alguém para poder acelerar esse processo. E isso vai trazer um bem realmente grande para toda a nossa economia. Você vai usar melhor o RP, você vai automatizar o processo e investir mais tempo, ao invés de bater planilha e usar a cabeça. Essa é a mensagem final que eu deixo. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, para ser breve, Pablo, primeiro, mais uma vez, obrigado, né, pela intermediação. Acho que tem contribuído muito. O Marcelo, é uma satisfação sempre estar conversando com o Marcelo, porque essa parceria que nós temos com o Portal RP, no sentido de entender esse mercado de RP, né, e não só entender o RP, entender as empresas, né, e muitas vezes a riqueza de informação que existe atrás dos RPs, que eles podem ainda desenvolver muito mais. E dizer para os RPs, e também para os donos de empresa, que o grande desafio da Nexera no mercado foi prover essa camada tecnológica para que os RPs consigam evoluir seu modelo de negócio, preservando o seu cliente, preservando o seu core business, preservando aquilo que foi a essência que ele foi criado. E nós estamos aqui para isso, para integrá-los nesse mundo cada vez mais digital, no mundo do relacionamento com a sua cadeia de valor, cliente, fornecedor, sistema financeiro. Nós estamos aqui para isso. Criamos um ecossistema bastante forte para isso, e não só para o RP, mas para as empresas, como a Marcela falou. As empresas cobrem dos seus RPs, cobrem que façam isso, porque essas soluções hoje chegam aos RPs gratuitamente, e elas plugam em vocês gratuitamente, muitas vezes simplesmente por modelos transacionais, onde que você está pagando pelo que recebe, não mais pelo que pode receber. Então, esse é o nosso grande desafio. A tecnologia, esse mundo digital mostrou que é possível que a gente consiga trazer tecnologia, viabilizar o uso da tecnologia. E nós estamos aqui para isso, para contribuir a qualquer momento que for preciso. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, obrigado, Pablo, e obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Edson Silva, presidente do Grupo Nexis, Marcelo Signorini, co-founder do portal ERP. Muito obrigado, senhores. Uma ótima tarde pela frente e até uma próxima.